Olá, sejam bem-vindos ao meu reino, ao nosso reino, ao reino dos livros. Eu sou Beatriz e hoje eu vou falar sobre antologias. Antologia, na minha opinião, é um conjunto de histórias unidas por um tema principal, que podem ser escritas pelo mesmo autor ou por diversos, e também cada história é separada uma da outra, ou todas as histórias podem se entrelaçar no final. Essa é a minha opinião. No dicionário, antologia significa coleção de textos em prosa e ou em verso, geralmente de autores consagrados, organizados segundo tema, época, autoria, etc. Querendo ou não, é mais ou menos a mesma concepção. Então, eu separei 6 livros que são antologias. E eu acho legal essa dica porque muita gente às vezes gosta daquele estilo de livro, ou gosta daquele tema, e você quer mais histórias além de uma. E a bom de antologia é que são contos às vezes bem curtinhos, então você lê um livro com diversas histórias, diversos universos em um dia só, porque é bem rápido de ler. O primeiro livro que eu vou falar é Um Ano Inesquecível, que foi escrito por 4 autoras, a Babi Dewat, a Thalita Rebouças, a Paula Pimenta e a Bruna Vieira. Cada uma escreveu uma história com relação a uma das estações do ano. Então, o tema desse livro são estações do ano. E eu já falei desse livro no canal, eu vou deixar aqui o link. E é legal porque cada uma uniu a estação do ano, a história, e as 4 histórias são histórias de amor. Cada história é individual entre si, elas não se entrelaçam, não tem nada a ver uma com a outra. E é bem interessante porque cada autora usou a estação do ano, algumas só como plano de fundo, algumas entrelaçaram isso com romance. Então é bem interessante. É um livro bem levinho, pode parecer grandinho, mas é muito rápido de ler. E é muito gostosa essa leitura. Os outros 2 livros que eu vou falar é O Livro das Princesas e O Livro dos Vilões. Os 2 falam sobre contos de fada. Os das princesas são 4 histórias, uma escrita pela Meg Cabot, Paula Pimenta, Lauren Kate e Patrícia Barbosa. Cada uma escreveu um conto relacionado a uma das princesas. São releituras das histórias clássicas. E é bem interessante porque não é aquela historinha igual a gente tá acostumado. Eles pegaram os contos antigos e trouxeram pro dia de hoje. Atualmente tem muitos autores fazendo isso, tanto que a Paula Pimenta, a partir do Livro das Princesas, começou uma coleção nova. Ela já escreveu Cinderela Pop, ela já escreveu Princesa das Águas, que é uma releitura da Ariel, e ela também já escreveu A Princesa Adormecida, que é uma releitura da Bela Adormecida. E é bem legal também, é muito rapidinho de ler. O outro livro é O Livro dos Vilões, que foi escrito pela Cecília Van Ziegesar, não sei falar, desculpa, a Karina Risse, a Diana Petterfeld e o Fábio Yabu. Nesse livro são também 4 contos. É meio que continuação desse, mesmo não tem, as histórias não se entrelaçam. O Livro dos Vilões é um pouquinho maior do que o Livro das Princesas e ele foi lançado pela Galera Record na Bienal de 2014. E é legal que aqui atrás tem um resuminho de cada história e um pouquinho do autor. Os 2 livros meio que se complementam, mas necessariamente você tem que ter os 2. E os dois livros tem nas bibliotecas de São Paulo. O próximo livro que eu vou falar, eu também já falei aqui no canal, é O Presente do Meu Grande Amor. Eu vou deixar aqui também o link pro vídeo. E são 12 histórias de Natal. E elas não se entrelaçam no final. E esse livro foi organizado pela Stephanie Perkins. Eles lançaram tipo o segundo desse livro, que nem esses 2, o Livro das Princesas e o Livro dos Vilões. Eles lançaram O que Aconteceu Naquele Verão, se eu não me engano esse é o título. Foi a Intrínseca que lançou. E a capa é muito parecida com essa, só que é amarela. Eu podia pegar a capa e colocar aqui, mas eu não sei fazer isso. Mas eu posso colocar por alguns segundos a capa, tipo, agora. E também são 12 histórias. E o legal é que O Presente do Meu Grande Amor tem a história da Stephanie Perkins, tem meio que a parte 2 da história nesse Aconteceu Naquele Verão. E é muito rapidinho de ler, eu li no Natal, foi muito legal ler um livro de Natal no Natal. E todas as histórias são muito fofinhas e é maravilhoso. Leiam. Próximo livro é Branca dos Mortos e os 7 Zumbis. Eu li esse livro durante a Maratona Literária de Verão, ou torneio MLV. Também vou deixar o link aqui na descrição mostrando esse livro. E é legal porque é um conjunto de histórias
de contos de fada. Dá pra perceber que eu amo contos de fada, né? Histórias clássicas dos contos de fada, só que com um toque muito macabro. E o interessante é que, aparentemente, nenhuma história tem ligação uma com a outra. Só que conforme você vai lendo o livro, você vê que um detalhe de tal história vai aparecer na outra história. E tem coisa que acontece numa história que é explicada em outra. E é muito interessante. Esse livro foi meio difícil de ler por causa dessa contracapa. E vocês viram o meu sofrimento de como eu li esse livro na rua num vídeo que eu falo sobre como eu fui na maratona. O último livro, mas não menos importante, é do Philip Pullman, o mesmo autor de A Bússola de Ouro, e são contos de Grimm. Ele uniu vários contos de Grimm, tanto os mais conhecidos quanto os menos, e ele conta como se fosse a história original, não tem nenhuma releitura, ele conta como a história é. E é legal porque no final de cada história tem o título original e tem quem contou essa história para os irmãos Grimm, a história por trás da história. Se você gosta de contos de fadas e quer saber a origem deles, é bem interessante. Foram esses os livros, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se no canal, comenta aí embaixo algumas outras antologias que você já leu ou qualquer outra sugestão de livro. Muito obrigada por assistir!